descontraíste, acalmaste, a tua parte mental continua a trabalhar, sem te aperceberes e, epá, é bom, faz bem. Sou Rodolfo, trabalho com design gráfico e marketing e comunicação. Bem, eu desde novo sempre tive Legos, tive brinquedos variados. Um Lego que eu me lembro de ter, que sempre brinquei muito com ele, era um barco, que aquele já tinha um sistemazinho com uma corda, em que o barco saía e tu puxavas o fiozinho, o barco entrava, mas na minha infância perdi basicamente muitos dos meus brinquedos. E então, obviamente, com isso, a única coisa que restou foi que há uns anos atrás a minha irmã parecendo com uma latazinha muito velha de Nestum, em que o que sobrou de Legos estava ali tudo. E eu, por acaso, só tenho metade desse barco, foi a única coisa que sobrou, metade desse barco, e que tenho que o reconstruir, porque pronto, é das memórias que eu tenho de Legos, é mais esse barco, tudo o resto perdeu-se um bocado no tempo. Esta paixão retornou quando eu e a minha mulher sempre tivemos uma ligação muito forte a Londres e então acabámos por fazer a sessão de casamento em Londres e quando a Lego lança a Tower Bridge e eu disse, ok, tenho que comprar. E acho que a partir daí abriu-se uma caixa de Pandora. Abriu-se uma caixa de Pandora e nunca mais parei. Pá, os interesses foram variados. Star Wars sempre esteve presente e fui colecionando muito pouca coisa. Acho que lá está, entretive-me com o crescimento, com a adolescência e pronto. Uma pessoa cresce, tem variados interesses e acho que toda a gente passa por isso. Por isso é que se chama a Dark Age. Ela existe e existe esse termo mesmo por alguma razão. Há malta que mantém, mas há outra malta que acaba por esquecer. Sais de casa dos pais e toda a tua infância. Eu sei que ainda tenho caixotes para ir buscar a casa dos meus pais de brinquedos que tenho, pá, até Micro Machines. Os meus pais um dia chegaram ao pé de mim, olha, tens aqui a nave a Millennium Falcon da Micro Machines e eu assim, onde é que isto andou? E, ou seja, começa-te a despertar certas coisas e lá está. O Lego também, assim, nós vemos pela Lego a fazer muitos licenciamentos e mandar e obviamente desperta, vai sempre buscar as tuas memórias para trás, etc. E lá está, daí o sucesso dos licenciamentos da Lego que tem e da grande venda que tem por causa disso, que vai-te buscar as memórias e quando vais buscar memórias, aí não tens hipótese, aí a tua carteira já está aberta para ir gastar dinheiro. Talvez por colecionismo, ok, a parte da minha infância de ter perdido muitos dos meus brinquedos levou-me muito ao colecionismo. Eu tenho muitas figuras de várias coisas e variadas que fui perdendo ao longo do tempo, não é? E que vou gostando, mas tipo deste também gosto peças de antiguidades. E vocês veem que começo a investir muito tempo em coisas antigas de Lego. Fabuland, os Primórdios, Lego System, os monorails de espaço antigos. Ou seja, vou buscar essas peças mais antigas porque gosto de ir buscar também a raiz das coisas. Ok, a história da Lego é assim, então vou e ando e é algo que eu ando a investir em buscar um bocado da história da Lego, desde os primórdios, desde essa parte toda. Digamos, talvez por aquela questão de, ok, registar, e acho que se calhar vem um bocado dentro de mim de, ok, eu perdi isto e tenho que recuperar alguma coisa. E ao recuperar vais sempre buscar outras coisas que isto também merece ser recuperado e passas um bocado por aí nesse aspecto. Então achas que esse é o tema da Lego que te mais te apaixona? Neste momento estou muito encaminhado, digamos, a minha lista de coisas antigas, tenho muita coisa antiga de Lego, mas mesmo dos primórdios e buscar, como vocês viram, tenho peças de madeira, ou seja, o Lego começou com madeira, depois foi para o plástico e depois foi para o brick. Mas há coisas de Lego surreais, a Lego tem cruzes de religião, tipo, que a malta, a Lego tem charutos feitos, que eram dados aos vendedores que iam e conseguiam empresários, já tinham kits de charutos, isqueiros, cinzeiros até, que ninguém faz ideia. Há uma imensidão de coisas que a Lego se meteu ao longo dos tempos e que foi desenvolvendo até encontrar aquele caminho que é Lego hoje, não é? Antes de ser explorado, ou seja, antes de chegar ao brinquedo que nós os conhecemos. Eles foram para muitas áreas, ou seja, porque eles também passaram um tempo de guerra e então tiveram que se adaptar e construir certas coisas. Ainda há pouco ou muito raro Legos de metal, ou brinquedos, vá, da Lego que dizem Lego de metal. Ok, há malta, uma pessoa acaba por dizer assim, pá, eu gosto de Lego, não vou investir, mas é assim, tu tens que ir alimentando também a tua coleção. E acabas às vezes por perceber, ok, este set é capaz de valorizar, há mais interesse neste, e tu acabas, ok, vou comprar isto e vou guardar. E eu também tenho aquela coisa, epá,
há Legos que às vezes tu vês pessoas que compram Lego e não dão valor àquilo, e depois vês os Legos no mercado de segunda mão, usado. E às vezes as pessoas têm um bocado, pá, em segunda mão, mas às vezes arranja-se boas oportunidades em segunda mão e peças que dizem assim, pá, mais vale alguém pegar e, digamos, entregar aquilo e ficar e estimar aquele set. Eu posso dizer, costumo dizer, eu tenho vários dealers que já sei que me dizem, pá, Rodolfo, olha, eu comprei esta coleção, sei que tu gostas disto, queres ficar com isto, porque eu sei que vai para um bom sítio e sei que vai estimar e pronto. E acaba às vezes pá, vou-vos dizer, eu tenho o quartel dos caça-fantasmas, foi comprado em segunda mão. E tu pensas, e está um valor astronómico. Na altura, lá estava, vem o arrependimento, ok, não comprei, boa, espetacular. Mas acabas por comprar e veio todo direitinho, vês uma peça ou outra que tem que ser renovada, tem que ser alterada e tu alteras e tens isso tudo, pronto, recuperas e estimas e está na tua coleção. Obviamente tenho sets que estão fechados, que sei que estão fechados e vão ter que estar fechados. Se eu quero muito, acabo por comprar outra vez um outro para o abrir e para ter a inscrição, porque assim, ok, está fechado, há caixas que são brutais e o próprio design das caixas, os elementos que as caixas têm são espetaculares. Já vi malta a pegar nas caixas, porque há aquela também deitamos as caixas fora ou guardamos. Eu normalmente guardo-as todas. E há malta que já faz das caixas quadros e emoldura certas caixas. E também é um mundo fantástico de se ver, porque há malta que faz cenas altamente com as caixas. Faz mesmo arte com isso. Ora bem, eu tive a sorte da minha esposa tipo, de dizer assim: olha, a cave é tua, faz o que tu quiseres. E uma coisa que a cave tem é que é um bocadinho. Não se abre. Aqui praticamente não abre as janelas. E obviamente a coleção tem pó. Tenho o aspirador que basicamente um colecionador de Lego para aspirar o pó tem, para aspirar o pó e está tudo bem. Por sorte aqui na cave não há muito pó, mas o objetivo é fechar tudo para, digamos, proteger o mais possível. Uma coisa que eu tenho muito cuidado, que infelizmente para mim é um dos problemas que a Lego não conseguiu desenvolver muito bem, é com a luz. As peças brancas tendem a ficar amarelas. Apanhei já sets em que os autocolantes se descolam. Eu já tenho sets, já deixei de utilizar autocolantes, ou então refaço os autocolantes para os colares, porque eu acho que é ok. Pá. E aquilo que se vê realmente é o Quickie Mart dos Simpsons, que eu já estive a ver, é um mundo de gente a queixar-se que aqueles autocolantes, pá, é o letreiro a dizer Quickie Mart, e aquele autocolante estala todo e descola todo. A gestão financeira é sempre o caos. É sempre um bocado o caos. E às vezes uma pessoa tende a gastar mais, dizer, pá, agora não era, mas é aquela... Tu vês, encontras, pá, isto é uma oportunidade, não vou deixar escapar isto, porque cada vez há mais gente a colecionar Lego também, e anda sempre tudo à procura. E então, pá, tu às vezes, ok, este mês não está, pá, mas não vou deixar... Pronto, ok, vou ter que comprar e acabas por comprar. Pá, compro muito no eBay, porque assim, eu ando sempre à procura das peças únicas e raras e que são mais, pá, são mais escassas no mercado. Lá está daquela questão de gostar de sets mais antigos e mais únicos de se encontrar. Ou seja, o estranho. Tu olhas para ele, sério, ele é que tem isto? Ou ter visto, pronto, é o estranho. Então é muito eBay. Muito recentemente na Vinted, encontras muita coisa na Vinted, principalmente eu acho que é um mercado que eu fico fascinado, que nunca pensei que tivesse tanta coisa. Mas depois de comprar um set exclusivo daquele país, percebi que se calhar sim, que é a Itália. A Itália tem muito set diferente, antigo, talvez porque a Lego lançou a linha Mini Itália, específica aqui há muitos anos atrás. E então há muitos Legos da Mini Itália e se calhar eles então houve uma grande quantidade de investimento a nível de Lego ou de coisas diferentes e preservar essa parte. Encontra-se muita coisa no mercado italiano, inclusive até já fui tipo ao LX de anúncios de Itália e já encontrei lá coisas incríveis. A melhor compra que eu já fiz. Pá, a melhor compra ultimamente que eu já fiz foi o set usado do Stranger Things. É impossível ter encontrado um set em segunda mão em total bom estado abaixo de 100 euros. Basicamente. Epá, mas assim, antigo, epá, penso que o elefante de madeira que tenho. Foi assim uma compra espetacular e obviamente ter conseguido encontrar o pato quando foi a primeira peça 3D impressa da Lego, o Pato Vermelho também foi uma compra, acho que foi uma oportunidade que eu disse,
vou ter que comprar, porque para este preço não encontro, ser tão raro que é, porque foi só distribuído realmente numa semana de AFOLs dentro de em Billund. Eu, por exemplo, assim, eu como vivo aqui em Coimbra, pronto, as feiras não encontras tanto Lego, encontras muito brinquedo antigo. Quero muito ir ao norte, que sei que há algumas feiras interessantes que já descobri, tipo feirinhas de rua, de malta que vende coisas em segunda mão e há de tudo, e que já vi que há coisas assim interessantes. Depois, epá, eu não vejo como comprar uma coisa que tu realmente queres e colecionas, para mim é uma loucura. Não vejo isso. Para já, pá, podia ter vícios piores. Pronto. Já vos falei que se eu fosse entrar na questão da linha de Star Wars, não tenho muito em Lego. Isso para mim ia ser uma loucura, porque sei que ia completamente tipo, desbravar um mundo completamente ridículo, além dos sets oficiais, ia para mocks, ia para dioramas que existem, aí sim, ia ser a loucura. Mas eu acho que tive a consciência de me abstrair, ok, eu tenho as minhas peças de Star Wars, de figuras, etc., que estão colecionáveis, tudo muito bem. Se eu me vou meter para o mundo de Lego, aí sim, vai ser uma loucura total. Por isso, abstraí-me um bocado e entrei noutros campos de Lego que acho giro, desde cenários, paisagens, filmes, jogos. Pronto, vou falar, não fiz nenhuma loucura e evitei uma grande loucura que foi, não vou entrar para Star Wars e vou meter aqui Star Wars um bocado de lado. É um escape. Digamos que pá, gosto de estar. E eu até recentemente, isto depois de teres filhos, muda-te aqui o panorama todo. E eu já dei por mim, aqui há uns meses atrás, em que eu estava a montar Lego e eu sentia-me ansioso por acabar de Lego. Porquê? Ou porque tens o teu filho que quer isto, ou porque tens as horas de refeição para fazer, ou porque tens imensa coisa para tratar. E então eu decidi a mim mesmo, ok, vou aqui estagnar e parar um bocado. E pá, felizmente tenho o meu filho mais velho, o Xavier, que gosta de montar Legos, mas também está naquela fase que gosta e não gosta, vai quando lhe dá a vontade. O mais novo gosta, mas tem de estar ali com ele, é totalmente diferente, mas também já apanha assim o bichinho para montar. E digamos que o Lego é um escape, é um hobby de tanta coisa que tu tens. Pá, eu gosto de criar, de montar e estar ali também um bocado comigo, ali a montar Lego. Tanto é que, pronto, já começa a ser, além de também um gosto, um investimento, porque é sempre um investimento, e começas a ter, lá está, como eu disse, eu abro as caixas, eu não tenho aquela coisa de vou guardar este, à exceção de alguns, vou guardar este para ficar ali fechadinho, não, eu gosto, porque gosto de ter, gosto de mexer, gosto de estar ali a montar. Não sou muito, por exemplo, de mocks. Ainda não, acho que ainda não me fascina estar a pegar. Pá, acho fantástico ideias criativas que davam sets brutais a nível de mocks que existem, que se fossem postos à venda. Ainda não estou muito nessa onda, se calhar talvez, não gosto muito da palavra, mas vou dizer aquela coisa de purista. É Lego, é isto, a Lego lançou, a Lego criou, e é isto que eu vou fazer, e não vou estar aqui a desviar aqui de muita coisa, se bem que há coisas fantásticas e quem sabe um dia, mas para já não é esse o meu objetivo e não ando atrás disso. Tenho como escape, como hobby. Agora, chegou talvez a um ponto de ando aqui a investir para criar um canal, porque a minha ideia é assim, talvez fruto da minha experiência de que, ok, tu desde sempre não tiveste muita possibilidade de ter Legos e às vezes é sempre um esforço. Como é que eu posso ajudar outros a ir à procura de Legos, a perceber que realmente um Lego usado não é de todo mau, dá-te o mesmo divertimento, porque a experiência que eu tenho a comprar Legos usados é que mesmo a malta que vendeu um Lego usado tem uma certa estima e nota-se que cuidou daquilo. Ou seja, e lá está, o meu objetivo agora, à parte do hobby, de continuar a montar e de continuar a criar este espaço, será também pronto, tentar ajudar as pessoas que realmente querem, mas às vezes não conseguem. Então, começar a dar dicas, olha, vocês podem ir por aqui, vocês podem pesquisar aqui, vocês às vezes têm que ver, porque também existem imensas falsificações, vocês têm que ter atenção a estes sinais, ou seja, começar a pegar na experiência que tu tens tipo lá de caçador, não é? De hunter, então ir já à procura e dar essas dicas às pessoas e transmitir essas dicas às pessoas que digamos, pá, de certa maneira, epá, sempre quiseram, não puderam, agora até podem e então passar um bocadinho essa experiência, mantendo a mesma o meu hobby e a paixão por Lego.
Sim, espalhou-se para o Xavier, que ele gosta, mas gosta mais de inventar. Pá, tenho a minha irmã que também, de certa maneira, pá, também já tem uma coleção, já começa a colecionar, e às vezes até ela diz, pá, achas que isto vale a pena? E lá está, os meus sobrinhos também já brincam com Lego. Pá, mas diria que o Xavier, sim, na parte muito criativa, de inventar, já passou um bocado agora à fase, se calhar ele está a entrar numa Dark Age, em que, ok, eu gosto de montar Legos, mas não me apetece. Mas se eu lhe puser as peças para ele criar alguma coisa, adora criar. A minha esposa, pá, entrou muito. Eu acho que a Lego aqui foi espetacular. Disse assim: ok, nosso público é masculino, como é que vamos dar cabo das mulheres lá em casa? Então criaram os Botanicals e a minha mulher adora. Pronto, e de certa maneira monta e gosta de ter os sets para ela e essa parte toda. E pronto, entendeu também, digamos, o valor do Lego, a interação que se cria. Pá, quando nós fomos todos em família à Dinamarca foi brutal, foi espetacular. E essa envolvendo toda, envolvemos a família. Como ela também gosta dessa parte criativa, também foi muito fixe nesse aspecto. E depois a minha mulher também se apercebeu da questão do Lego, porque eu só agora recentemente, é que há pouco tempo, comecei, digamos, a filtrar o que queria na coleção e a vender certas coisas também para investir noutras, principalmente nos objetos antigos que já não encontras facilmente em Lego. E ela percebeu-se quando eu já colecionava outro tipo de objetos, nomeadamente de Funko, eu tinha uma coleção enorme de Funko, e vendi aquilo tudo por uma fortuna, porque eu tinha Funkos muito, muito, muito antigos. E então ela começou a ver, ok, isto tem aqui valor e investia em Lego. Ou seja, também se começa a perceber, é assim, se fores a ver pela outra parte, tu gastas muito dinheiro em Lego porque gostas, mas se um dia, algum dia tiveres também, e agora vamos aqui mudar do assunto para a parte do investimento, se algum dia tiveres que vender a tua coleção, tu sabes que também não vais perder dinheiro. E tu sabes que tudo aqui que tens é um pequeno investimento que aqui tens. E felizmente ainda é aquele brinquedo que não desvaloriza. Se há coisa que eu tenho de extremamente fascínio, que ainda não falei, é os sets de Natal. Só me falta um. Se considerar que o primeiro comboio de Lego que existiu faz parte da parte do Winter Village. Pronto, que é um comboio muito antigo que é extremamente caro. De resto, eu tenho tudo de Natal e nós montamos sempre uma aldeia Natal, lá, até no piso de cima, na sala, fica sempre montada e até quando, pronto, o Xavier faz anos dia 25 de dezembro. Por isso é sempre espetacular quando fazemos a festa de Natal, a festa de anos nessa altura e vem toda a gente e fica tudo a olhar, os comboios andar de um lado para o outro, tudo assim. E então pronto, o Natal tem tudo, mesmo até alguns sets da oferta dos funcionários eu tenho, consegui arranjar. Já tenho de 2025 já o tenho, já o consegui, logo quando eles lançaram, que acho que está muito giro. E pronto, isso de Natal é o fascínio cá em casa, é montar os sets de Natal e tudo que é de Natal. Como vocês podem ver, é assim a loucura. Se calhar vai ser a entrada nos mocks para começar a criar certos os túneis dos comboios. Ou seja, vai ser o próximo grande passo que a família está mesmo toda envolvida. Não, vamos construir uma aldeia de Natal à séria. Pronto, ela já é grande, já me obriga a ter um certo espaço, mas vai ser mesmo o objetivo de família é a aldeia de Natal vai se transformar em algo à séria. Eu posso dizer que ainda ontem, pá, a malta no trabalho que sabe que eu coleciono Lego e não disse assim, epá, olha, ontem, até foi uma colega minha, epá, comecei ontem a montar umas flores de cerejeira, mas epá, foi espetacular, estive ali, senti-me bem, descontraído, desliguei, estive ali num momento, ou seja, epá, é um hobby que por vezes também dá-te uma parte de descontração e podes realmente relaxar e estás ali com uma música ambiente, pá, e no inverno com um chazinho quentinho, estás ali, na boa, aconchegado, no teu canto, e abstrais-te tudo o resto e estás só focado naquilo. E sem te aperceberes, tu estás a descontrair, estás-te a relaxar, ou seja, percebes-te, mas de certa maneira, tipo, a tua parte mental está a trabalhar. Por isso eu acho que em adulto é uma boa altura para investir em, não é investir em Lego, para comprar um set, relaxar, montar, porque à medida que vais ficando mais velho, e às vezes é aquilo que dizem, quando a pessoa chega mais velho ou idoso e a tua parte mental pode ter falhas, tu de certa maneira estás sempre a estimular essa parte. E, por exemplo, eu sei que há programas de Lego ou de malta que faz Lego para idosos que acho que há muita falta às vezes, por exemplo, tens Lego antigo, doa para um lar, porque acho que se calhar a malta no lar, se meterem os velhotes a trabalharem com os Legos, a parte, para já, a parte motora e mental é espetacular e acho que é algo que façam. Eu acho que lá está. Não há uma idade para montar Legos. Não é questão de brincar.
É questão de parte criativa. E tu olhares, ok, relaxaste, tiveste a satisfação, isto está espetacular. Além que compraste um Lego que até que tu gostas, e pá, tu expões e tens ali a satisfação de ter ali aquilo exposto. E de certa maneira, descontraíste, acalmaste, a tua parte mental continua a trabalhar, sem te aperceberes e pá, é bom, faz bem. Pronto. Obrigada.